Você quer ficar rico em pouco tempo? Muitos youtubers hoje falam que se você quiser ter muitos seguidores, você precisa falar para eles a respeito desse tema, como ficar rico em pouco tempo. Porém, aquele que coleciona mais seguidores ao longo de toda a história é Jesus Cristo. E ele fez um convite diferente àqueles que o queriam seguir. Jesus disse: quem quiser me seguir esteja pronto para sofrer e para morrer. Porém, Jesus também promete que quando você perde a vida por causa dele, você acha a vida verdadeira. Hoje Jesus quer fazer esse convite também a nós, através desse culto, e nós vamos estudar o texto onde Jesus faz esse convite. E eu quero convidá-lo a ficar conosco para este momento de culto. Eu sou o pastor Ismael Verdim, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Parobé e também no interior de Taquara, no distrito de Monte Pelado. Iniciamos este culto em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falamos com Deus em oração. Querido Deus, quão preciosas são as horas na Tua presença. Abra os nossos ouvidos para a Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações pela Escritura, a fim de crescermos na fé e no amor. Querido Jesus, Tu deixaste de lado os interesses mundanos da riqueza e da glória. Tu sofreste e morreste para que nós tenhamos perdão e salvação. Estamos hoje aqui porque precisamos de Ti, precisamos do Teu perdão e da graça. Nossos interesses pecaminosos nos levaram ao pecado e, envergonhados, reconhecemos nossas falhas e recorremos à Tua promessa de perdão. Lava-nos dos nossos pecados, ó Salvador Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, se você está realmente arrependido dos teus pecados e crê naquilo que Jesus fez por ti na cruz, Ele fez aquilo que nós precisamos. Nem sempre Ele faz aquilo que queremos, mas Ele deu a sua vida por nós na cruz porque o que nós mais precisamos é o perdão dos pecados. Se você crê em Jesus como teu Salvador e deseja também viver agora uma vida de santidade diante de Deus, vá em paz, porque Jesus perdoa os teus pecados. Amém. Enche-me de ti, ajuda.
Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao versículo 28. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. O que aconteceu de errado? Na semana passada e no texto que vem um pouco antes deste, nós vimos que Jesus elogiou uma resposta de Pedro, a resposta para a pergunta: quem é Jesus? Pedro responde que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fica muito alegre com essa resposta e inclusive diz que sobre Pedro que traz essa resposta, essa confissão, ele construiria a sua igreja. Porém, hoje, Jesus chama o mesmo Pedro de Satanás e diz que ele é uma pedra de tropeço. Pedro foi repentinamente de pedra de construção a pedra de tropeço. O que houve de errado? Pedro sabia quem Jesus era. Ele é o Cristo. Porém, Pedro não sabia muito bem o que o Cristo deveria fazer. Quer dizer, o Pedro até imaginava, de acordo com seus próprios interesses, sua própria visão, o que o Cristo deveria fazer. No seu entender, a obra que Jesus faria como o Cristo seria de devolver toda a glória para Israel, colocando debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, com os seus poderes especiais. Até porque Pedro tinha visto Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade, multiplicando pães e peixes. E Pedro crê que Jesus é o Cristo e que com esses poderes ele dominará o mundo inteiro. Mas Jesus diz a Pedro que ele terá que sofrer e morrer, e ao terceiro dia ressuscitaria. Os próprios interesses de Pedro fizeram com que ele chamasse Jesus de lado e repreendesse Jesus. Isso não é uma coisa boa a ser feita. Pedro diz: que história é essa? Isso nunca irá acontecer. E Jesus responde a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Todos aqueles que querem interromper a obra de Jesus de ir até a cruz para pagar os nossos pecados, estão fazendo a obra do maligno. Mas Jesus não aceitou ser o Cristo que Pedro queria que ele fosse. Jesus foi o Cristo que Pedro precisava. Nós hoje talvez não tenhamos o mesmo problema de Pedro de querer entrar no meio
dessa caminhada de Jesus à cruz, até porque isso já aconteceu. Jesus já foi à cruz, já cumpriu, tudo está feito. Porém, nós temos um problema similar ao de Pedro: querer colocar Deus debaixo dos nossos próprios interesses. Nós queremos muitas vezes um Deus que se submeta à nossa própria vontade e até mesmo criamos deuses fantasiosos na nossa cabeça como nós gostaríamos que ele fosse e não como ele diz que ele é. Por exemplo, vamos tomar esse texto e aqui Jesus revela ao nosso coração que todo aquele que quer segui-lo terá de sofrer e morrer. Mas nós não queremos isso. Nós queremos um caminho fácil. Nós queremos o caminho da autoajuda, algo que nos promova, algo que nos engrandeça meramente, sem cruz, sem sofrimento. Jesus também revela aqui nesse texto: quem põe os seus interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Fácil fazer isso? Não. Os nossos interesses pessoais dizem para nós, nos comunicam diariamente que nós vamos achar a vida verdadeira quando nós pudermos realizar todos os nossos desejos e interesses. Nós vamos achar a vida verdadeira quando nós aproveitarmos a vida ao máximo, quando nós tivermos riquezas, quando nós estivermos aposentados, quando nós estivermos sem problemas, ali nós teremos a vida verdadeira. Perceba que os interesses de Pedro estavam ofuscando aquilo que o Pai havia revelado para ele. No texto que vem antes desse, nós vimos que o próprio Pai, Deus Pai, colocou na boca dele, no coração dele, essa resposta de que Jesus é o Cristo, essa fé de que Jesus é o Cristo. Então isso quer dizer que eu posso estragar essa fé que Deus põe no meu coração? Se nós olharmos para a vida de Pedro, nós temos que dizer que sim. Nós podemos estragar esse dom precioso de Deus. Os meus interesses pessoais podem me fazer não entender os planos de Deus, os propósitos de Deus para a minha vida. Os meus interesses pessoais podem fazer com que eu crie na minha cabeça um Deus falso e cometa idolatria. Porém, a vida de Pedro também nos lembra o grande milagre que é a fé. Porque Pedro creu, Pedro acreditou, Pedro teve uma fé tão grande que ele deu a sua vida literalmente por Jesus. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo por ser uma testemunha viva da ressurreição de Jesus. Pense na vida de Pedro como se fosse um grande balão bem cheio. Cheio de orgulho, cheio de interesses, cheio de planos, cheio de certezas. E Jesus vai esvaziando esse balão. Até que quando Jesus é levado para a cruz, esse balão esvazia de vez. Esvazia de vez porque Pedro nega Jesus 3 vezes. O Pedro que disse que amava Jesus acima de tudo, o Pedro que disse que nunca abandonaria Jesus, esse nega Jesus 3 vezes. O balão murcha. Os seus próprios interesses, o seu orgulho, a sua vida voltado para si próprio, tudo se vai. Pedro morreu ainda estando vivo. Mas Jesus não desistiu de Pedro.
Após a ressurreição, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos e tem um momento registrado no Evangelho de João, no capítulo 21, em que Jesus conversa com Pedro de lado e Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Porém, nessa pergunta há um detalhe. Quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? O amor que Jesus usa aqui, a palavra para referente a amor, é a palavra ágape. E ágape, na Escritura Sagrada, muitas vezes e geralmente descreve o amor perfeito de Deus para com o ser humano. Já quando Pedro responde, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas a palavra amor aqui é outra, é a palavra filéu, o amor humano, o amor limitado, muitas vezes, do ser humano. Pedro, então, reconhece diante de Deus: olha, eu não amo com esse amor perfeito, puro, completo e total que eu deveria ter, mas eu não tenho. Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas com ágape? E Pedro novamente responde: Senhor, tu sabes que eu te amo com o filéu. E pela terceira vez Jesus pergunta, só que agora há uma mudança. Agora Jesus diz: Pedro, tu me amas com o filéu? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo com o meu filéu. Jesus primeiro rasga, quebra o coração de Pedro. O Pedro que já estava vazio nesse momento, diante do seu Senhor, em completa humildade, sabendo daquilo que ele fez, dos seus erros, dos seus pecados, rasgado, quebrantado, diz: eu consigo te oferecer o meu filéu, Senhor, o meu amor corrompido ainda pelo pecado, mas eu te amo. Jesus aceita esse amor de Pedro. Agora que o Pedro está vazio de si mesmo, Jesus pode completá-lo com o seu amor. Jesus pode inundá-lo com o seu amor divino. Agora nós temos um Pedro mais humilde, mais cabisbaixo, e é exatamente esse o Pedro que Jesus quer. Não um Pedro cheio de si, das suas obras, dos seus méritos, da sua dignidade, daquilo que tanto ele faz, mas um Pedro que se enche da graça, do amor de Jesus Cristo e foca a sua fé em Jesus. E o que vem na sequência desse texto de João 21 é que Jesus praticamente repete aquele convite feito aqui em Mateus 16. Jesus diz: olha, Pedro, esteja pronto então para morrer, para sofrer, porque agora você entende. E Jesus praticamente antecipa como vai ser a morte de Pedro. E por fim Jesus diz: venha comigo. O foco está aqui no comigo, Pedro. Você não deve olhar para si, Pedro. Os teus olhos devem estar voltados para mim e aquilo que eu estou fazendo em ti. Igualmente, o convite feito por Jesus no texto de Mateus 16. Quem quiser ser meu seguidor, me acompanhe. O foco está em Jesus, não em Pedro, não nos discípulos e não em você. Nós devemos seguir a Ele, acompanhar a Ele, Ele nos guiando e não o inverso, e não nós guiando a Ele, como Ele deveria ser ou como Ele deveria agir. E isso significa na prática, na nossa vida, que muitas coisas
em nós terão de sofrer e terão de morrer. O nosso orgulho, as paixões, os nossos próprios interesses terão de morrer, para que os meus olhos se fixem em Jesus e não em mim. E é difícil, é muito difícil. À medida que nós olhamos mais para Jesus, nós também temos que ir dizendo não para muitas coisas dos nossos próprios interesses, e é difícil. Mas eu quero que você preste atenção e simplesmente ouça o que Jesus tem a te dizer. Jesus disse: quem perder a vida por minha causa, achá-la. Quando você perde, você ganha. Foco em Jesus, acredite no que Ele está dizendo. Eu não sei quais serão as tuas cruzes, quais serão os teus sofrimentos por causa de Cristo. Agora eu sei de uma coisa, aquilo que o Pai colocou no coração de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso significa que Jesus cumpriu todas as promessas, inclusive cumpriu exatamente essas palavras que Ele está trazendo aos discípulos. Jesus abriu mão de todos os interesses, abriu mão da glória, abriu mão de toda a riqueza para sofrer e para morrer, para pagar os nossos pecados. 3 dias depois, o que acontece? Vida! Jesus ressuscitou, venceu a morte. E agora, Jesus coloca um grande layout. A ressurreição é para nós como uma grande placa indicadora na qual está escrito: quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Quando você perde, você ganha. E a ressurreição está aí como um selo de que a promessa de Deus é verdade, não falha, e você pode confiar nessas palavras de Jesus, por mais que pareça estranho, por mais que pareça loucura, porque nós amamos os nossos próprios interesses, as nossas próprias vontades. Acredite nele, e é isso que a ressurreição de Jesus está comunicando a nós. Pedro, depois da ressurreição de Jesus, depois desse encontro com Jesus, depois de ter sido esvaziado e enchido de Jesus Cristo, Pedro vai diante de uma multidão no evento do Pentecostes e prega. E veja o que Pedro diz: Deus, por sua própria vontade e sabedoria. Aqui Pedro reconhece, não é a minha vontade, não é a minha sabedoria, mas a sabedoria e a vontade dele. Ele já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram, mas Deus ressuscitou Jesus. Por isso o meu coração está feliz, e eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. Pedro aprendeu a descansar na vontade e nos interesses de Deus, de Jesus. Quer venha sofrimento ou não, porque Deus estava ensinando a ele o caminho que leva à vida, a vida de verdade. E esse caminho é Jesus, e somente Jesus. Por isso, nós seguimos a Ele, embora Ele nos diga algo que nós não queiramos ouvir. Nós o seguimos porque Ele é a fonte de toda a vida, e quando a gente perde por causa dEle, nós achamos. Jesus não desistiu de Pedro, e Jesus também não desiste de você. Ele não faz o que você quer, mas Ele faz exatamente aquilo que você precisa. E você precisa
de cruz. Você precisa de perdão. E você precisa também seguir Jesus. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar agora uma música do Projeto Sola, e essa música reflete justamente a vida do apóstolo Pedro. Eu te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Vou ouvir você dizer sobre a paz e a vida em teu reino de amor. Vou ouvir você contar histórias pra nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Notei no teu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Senti meu coração ter medo e não saber te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou. Ter você aqui de volta, na mesma areia em que me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Nós aproveitamos esse momento para agradecer a todos vocês que têm acompanhado esses nossos vídeos de culto pela internet, e também nos colocamos à disposição para orar por vocês, quer seja publicamente ou também nas nossas orações privadas. Nós queremos que vocês entrem em contato conosco. Pode entrar em contato pelo Facebook em particular, ou até mesmo, se você quiser, pode deixar nos comentários na plataforma do Facebook ou do YouTube o seu nome, o seu pedido de oração. Nós incluiremos também em nossas orações. Falamos com Deus em oração. Querido Deus,
Obrigado por não desistires de nós. Quebra os nossos corações orgulhosos e cheios de interesses pecaminosos e ensina-nos a tua vontade. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos do teu perdão. Precisamos do teu amor e da tua graça. Precisamos também do teu cuidado sempre presente a cada passo que damos. Obrigado por tudo o que fazes por nós diariamente. Somos o que somos pela tua graça e bondade. Derrama a tua graça e amor sobre todas as nações. Abençoa a nossa pátria, o seu povo e a todos que ocupam cargos de liderança. Abençoa e proteja também a tua igreja na face da terra, para que ela continue a anunciar Cristo e somente Cristo. Fortaleça com o teu Espírito Santo, para que essa igreja continue seguindo somente a ti e não interesses humanos. Bondosamente defenda-nos de todas as doenças, guerras, escassez, fome, e ampare aos desempregados, cuida e faze prosperar a cada um na sua vocação. Rogamos pelos enfermos, lembramos aqui a saúde da Carla e da Claudiane, e pedimos que, se for de tua vontade, tu cure a essas tuas filhas completamente. Pedimos também que tu te achegues a elas com a tua paz, com o teu amor e com o teu conforto diante das suas debilidades. Intercedemos pelos idosos, pedimos que tu também esteja sempre presente na vida desses teus filhos, de forma especial nesse momento em que muitos não podem participar ainda dos cultos presenciais. Oramos pelos aniversariantes, lembramos a Grace Sheffield, a Paula Becker Modri, a Gabriela Modri, a Mariana Zander, o seu Rudi Valber e o Rodrigo Hinker. Abençoe ricamente a esses teus filhos e que eles também reconheçam a tua graça e o teu amor em todos os seus dias. Desejamos seguir-te, ó bom Jesus. Que teu Santo Espírito fortaleça a nossa caminhada de fé e obras contigo. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos amigos e amigas, que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Sigamos a Jesus, o nosso Salvador. Deixemos de lado o nosso orgulho, as nossas vaidades, os nossos interesses pessoais. Para isso, olhamos para Ele, buscamos nele nosso refúgio e nossa fortaleza. Em nome de Jesus, amém. Ouvindo
quem sob a cruz me não seguir, indigno é para me servir. Sigamos, pois, o Rei Jesus, com tudo que nós temos, em toda angústia sem temor.